Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Internazionale, primeira finalista da Champions League 22-23, eliminando seu maior rival, o Milan, aquele que prometia ser o maior derby da história do confronto, mas acabou sendo um jogo ou uma eliminatória, 180 minutos de um time só. A gente vai destrinchar como foi essa partida de volta, apesar de muito mais pegada e com um roteiro bem diferente do que foi a ida, mas que meio que foi uma vitória protocolar em meio à guerra de dois grandes rivais. Então, vamos abrir aqui as nossas anotações, também puxar a nossa prancheta para falar sobre o que foi essa partida que dessa vez teve o mando de campo da Inter e que tinha 2-0 a seu favor para administrar nesses últimos 90 minutos do confronto. O grande dilema da Inter era se iria começar o jogo defendendo a vantagem conquistada na ida, com um jogo mais defensivo, explorando mais os contra-ataques, ou se partiria para cima desde o início, como foi na ida, para tentar matar a eliminatória nos primeiros minutos. O Milan teve a volta do Rafael Leão, mas teve o desfalque do Benacer, meio atacante. Com isso, o Júnior Messias começou o jogo na direita e isso implicou também o Brahim Dias ser deslocado para o centro da linha de 3. O Thiaw também começou o jogo na defesa ao lado do Tomori e na vaga do Kjaer, que é um líder desse grupo, mas não fez uma boa primeira partida. Essa substituição aconteceu inclusive ao longo do primeiro jogo, né, dessa eliminatória. A proposta da Inter até era ofensiva, de tentar ampliar a vantagem, inclusive a escalação foi a mesma do primeiro jogo, mas além do jogo estar bastante pegado, ela foi naturalmente empurrada para trás devido à necessidade do Milan sair para o jogo e fazer gols. Então o time passou a maior parte do tempo se defendendo no seu 5-3-2. Vamos guardar isso aqui porque a Inter mostrou até uma forma diferente, né, de se defender ao longo desse jogo. Mas os primeiros minutos foram de muitas faltas e poucos cartões. A primeira grande jogada do primeiro tempo foi só aos 10 minutos. O Tonali construiu pela esquerda, cruzou para trás, o Brahim Dias chutou de primeira no canto, mas o Onaná caiu para fazer a defesa. Na origem do lance, inclusive, o Barella sofreu uma falta e se o gol saísse, provavelmente seria anulado. A Inter respondeu aos 12 com uma jogada que começou com o Dzeko na esquerda, o cruzamento encontrou o Dumfries na direita, que ajeitou e o Barella bateu de primeira. O Maignan fez uma defesaça só com uma das mãos, mas a arbitragem assinalou impedimento. Até acho que o Theo dava condição, mas enfim, esse lance não valeu e nem entrou para a estatística de chute no alvo. Interessante notar, que agora sim a gente volta a sacar nossa prancheta, que na saída de bola o Krunic recuava no Milan. Vou espalhar aqui o time para poder mostrar esse mecanismo que o Milan usou. O Krunic recuava. Então quem subia para poder dar combate nele era o Çalhanoğlu, em tese o primeiro volante. Então ele avançava e ficava até mais na frente do Barella e do Mkhitaryan. Era ele quem fazia essa perseguição. Porém, quando um dos lados era acionado, o Mkhitaryan caçava o Calabria e o Barella caçava o Theo Hernandes. Neste lado direito, inclusive, da defesa também foi interessante notar a marcação individual do Dumfries em cima do Rafael Leão. Ele que é um lateral bastante ofensivo, mas teve o suporte tanto do Barella pela frente, quanto do Darmian, que pode ser lateral direito, mas é um dos 3 zagueiros, na sua cobertura. Então tudo para não dar espaço ao principal jogador do Milan, a grande arma ofensiva do time rossonero. Até então o Milan tinha mais posse de bola, com um pouco menos de 60%, mas o tempo era mais um adversário no jogo de hoje, assim como a maioria da torcida no estádio, já que o mando de campo era da Inter. A partir dos 20 minutos, a Inter passou a se voltar a fazer presente, no campo ofensivo, saindo da pressão alta e conseguindo finalizar pelo menos 2 jogadas e conseguindo 2 escanteios, mesmo que eles tenham sido improdutivos, infrutíferos até o fim da partida. Se fazer mais presente no campo de ataque, poderia ser mais perigoso para a Inter, já que o Milan também se sente confortável em jogar nas transições rápidas. Mas a Inter lida com os riscos, cercando não só o Leão, mas também o Giroud, o pivô que não tem tanta velocidade, mas que poderia preparar jogadas, né, para quem vinha correndo de trás nos contra-ataques. Num raro momento de liberdade do Rafael Leão, aos 37 minutos, ele ganha uma disputa com o Darmian pelo alto, corre em diagonal,
dribla o Acerbi, bate cruzado no canto do goleiro Onaná. A bola passa rente à trave. Mais uma vez, a Inter responde quase que imediatamente. O Çalhanoğlu bate uma falta para a área, o Diego se desloca para trás, uma corrida em diagonal para trás, e cabeceia de costas com muito perigo, exigindo grande defesa do goleiro Maignan. No lance seguinte, Lautaro dá prosseguimento à jogada de escanteio, bate de esquerda na entrada da área, mas a bola sobe mais do que o necessário. Aos 42, o Mkhitaryan acaba se lesionando e o Brozovic entra no seu lugar. Com isso, o Çalhanoğlu passa a jogar ligeiramente mais à frente, na função que o Mkhitaryan vinha fazendo, já que o Brozovic ele é um redista, um cara que articula melhor o jogo vindo de trás como esse primeiro homem do meio campo. O primeiro tempo terminou com uma Inter mais satisfeita, manteve sua vantagem, construiu mais chances, mesmo não sendo as mais perigosas, e teve o controle das ações de finalização. Foram 7 contra 4, uma no alvo de cada lado. Como eu disse, aquela finalização no começo do jogo do Barella, os 12 minutos não entrou para a estatística. Só a cabeçada do Dzeko. O Milan se manteve com mais posse até o final da etapa inicial, né? Um pouco mais de 50%, mas ainda assim os primeiros 45 minutos foram muito mais a feição de quem já tinha a vantagem, no caso, a própria Inter. Aos 20 do segundo tempo, a Inter fez 2 trocas. Gosens no lugar do Di Marco, Lukaku no lugar do Dzeko, mais uma vez mostrando qual era o seu diferencial do confronto, a força do elenco. Saem do banco jogadores que poderiam ser titulares em vários clubes do mundo, inclusive no próprio Milan. E conforme o tempo passava, o Milan ia ficando mais desesperado, sem encontrar soluções, encontrando um adversário organizado e concentrado em fazer bem o seu trabalho defensivo, além de ter ótimas peças para puxar os contra-ataques. E tudo pareceu ainda mais impossível para o Milan quando o Lautaro achou um cantinho entre o Maignan e a trave para praticamente colocar o último prego no caixão rossoneiro. Gol do argentino com assistência de Lukaku. Os dois tabelaram na área, né, com toda a calma, e me chamou muita atenção a passividade com que a zaga do Milan olhou os atacantes trocando passes e sequer ter a inteligência de avançar e deixar o camisa 10 em posição de impedimento, já que apesar de curto, foi uma assistência no espaço, em profundidade. O Lautaro segurou a corrida para não ficar impedido, a zaga não se mexeu enquanto a troca de passes acontecia. Quando o passe vem na frente, o Lautaro avança, é em posição legal e consegue uma finalização difícil, né? Achou ali um espacinho bem mínimo que a bola entrou. Não foi falha do Maignan, mas era uma bola bem difícil de entrar, mas entrou. O Milan tentou responder com mais um centroavante para ajudar o Giroud, que estava ilhado ali no meio dos 3 zagueiros interistas. O Origi saiu do banco para o lugar do Brahim Dias e o Salamakers no lugar do Júnior Messias, que estava muito mal no jogo. Inclusive eu esperava o Salamakers titular mais uma vez, ainda que o Rafael Leão começasse jogando, mas sem o Benasser eu achei que ele poderia começar jogando. Aos 77 o Lautaro quase marcou outro ao perceber que o Maignan estava adiantado e tentou por cobertura, mas o goleiro acabou fazendo a defesa. No fim do jogo sai o herói da partida, né, o Lautaro Martinez, para a entrada do Correa, e o Barella, grande eliminatória, grandes confrontos contra o Milan fez o Barella, dando lugar ao Gagliardini. Os dois jogadores estavam pendurados, né, então foram preservados para a grande decisão. Quem saiu do banco não teve muita chance de mostrar muita coisa, mas nem precisava, né? A gente já tinha até adiantado aqui, depois do jogo da ida, haja visto a força dos dois elencos, o tamanho da vantagem que a Inter construiu, que a segunda partida era uma mera formalidade. Sim, era um clássico, o Milan teria a volta de seu principal jogador, a camisa do Milan é muito pesada, mas a Inter é muito consistente na defesa, e podendo defender, autorizada a fazer esse tipo de jogo, a tendência era que engolisse o deserto de ideias que foi o time do Pioli nesses 2 jogos. A Inter chega à decisão depois de 13 anos, depois de 3 edições de Champions, onde em 2 não chegou nem ao mata-mata, na última não conseguiu superar o Liverpool, mesmo jogando melhor nas 2 partidas e vencendo em Anfield, o que era dificílimo. Nessa temporada, 8 jogos nessa campanha sem sofrer gol, passou em segundo num grupo que na época do sorteio era dado como eliminada, terceira força, que tinha o Bayern liderando com 100% e jogou o Barcelona para a Europa League mais uma vez. Eliminou os portugueses de Porto e Benfica, passou pelo seu arquirrival na semifinal e agora vai decidir a maior competição de clubes do mundo, inclusive segunda final da Inter na temporada, também vai decidir a Copa Itália. E com um futebol que força seus adversários a apelarem muitas vezes para o chuveirinho, que cerca muito bem suas principais armas com um trio de zaga
fortíssimo, que tem o melhor goleiro da Champions, na minha opinião, que é o Onaná, que tem laterais que são pontas, um camisa 10 na cabeça de área, seja o Çalhanoğlu, seja o Brozovic, meio-campistas dinâmicos que combinam raça e técnica, Mkhitaryan, Barella, próprio Gagliardini que sai do banco de vez em quando, uma dupla de ataque que se complementa muito bem. Hoje foi o dia da redenção do Lautaro, que fez uma Copa do Mundo muito ruim com a Argentina, é verdade, mas que com a camisa nerazzurri sempre se provou e que se dá ao luxo inclusive de ter o Lukaku no banco, porque o Dzeko também é um grande camisa 9, fora várias outras grandes opções de banco. A gente sempre ressaltou aqui desde o dia que a gente fez a análise rápida da Inter de Milão, a força do elenco e como esse elenco é subestimado entre os melhores, entre os principais times da Europa. Talvez chega como franco atirador, seja contra o City, seja contra o Real Madrid, sem o favoritismo, como uma surpresa, ainda que seja muito tradicional, mas vendo como esse time joga, a Inter se sente muito confortável nesse tipo de jogo, onde ela não precisa propor o jogo, onde ela pode se dar ao luxo de se defender e contra-atacar, porque faz isso muito bem. E vai dar muito trabalho quem quer que venha do outro lado. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.